Fala, historiantes! Bem-vindos a mais uma videoaula aqui no seu canal, na sua TV Historiante. Eu sou o professor Pablo Magalhães e a gente vai falar hoje sobre um dos conceitos mais pop que nós temos na sociologia, que é o conceito de modernidade líquida, de um dos autores que muita gente gosta muito de citar, né? Tá aí na moda, quando a gente faz aí as nossas enquetes sobre os possíveis temas de redação para o Enem, sempre tem alguém que fala sobre Zygmunt Bauman, né? E o conceito dele, primordial e fundamental, que é o conceito de modernidade líquida. Antes da gente começar aqui a nossa videoaula, para a gente fortalecer nossa amizade, lembre de deixar o seu like aí. Se você ainda não é inscrito, acabou caindo nesse canal, porque você está estudando, você chegou no lugar certo para estudar ciências humanas. Então você clica logo aí em se inscrever e ativa o sininho para receber as nossas notificações. E está sempre aí antenado sobre, né, uma série de conceitos de sociologia, de filosofia, de história, né, aqui na nossa TV Historiante. Bom, quem é Bauman e o que é a modernidade líquida, tá? Bom, o Bauman, ele é um polonês, né? Ele nasceu no início do século XX e ele foi veterano de guerra, né? Após esse processo, após esse período, é que ele foi se especializar nos estudos nas ciências humanas e especificamente na sociologia. Então ele vai ser uma das referências principais do pensamento sociológico. Durante um tempo ele foi militante do Partido Comunista, né? E ele militou aí em torno da causa operária durante muito tempo. A partir da década de 70 ele se dedicou especificamente à sociologia, e foi uma profusão de livros, um atrás do outro. Bom, um dos seus principais livros chama-se O Mal-Estar da Pós-Modernidade, é um dos seus primeiros livros. Ele ainda usa o conceito clássico na sociologia, que é o conceito de pós-modernidade, tratando do período pós-guerras, né? Pós aí o processo da Guerra Fria também, e que identificam a transformação, a modificação no próprio pensar da humanidade, sobre o mundo, sobre as coisas do mundo, né? Então a pós-modernidade é esse momento de ruptura, é um momento onde as certezas elas ficaram um tanto deixadas para trás, a ideia de que nós estaremos crescendo de um modo imparável. Depois das duas guerras a gente viu que o ser humano pode fazer muita coisa ruim, né? Então a humanidade está passando por um processo de crise, essa crise, esse processo aí que vai gerar a ideia de pós-modernidade. Bauman ele até utiliza esse conceito, mas aí ele vai criar um outro conceito, que é o conceito que ele vai defender até o final da vida dele, que é o conceito de modernidade líquida. E o que seria essa modernidade líquida, né? Do que se trata essa modernidade líquida? A modernidade líquida, ela é um momento de fluidez, é um momento onde as certezas elas viraram água. E por que a metáfora da água? Porque a água ela corre, ela se vai, ela se esvai o tempo todo. O rio sempre está lá com a água correndo, ele nunca será o mesmo em momento algum. Então a modernidade líquida está ligada a essa fluidez constante. Então, para Bauman, esse conceito é mais apropriado do que pós-modernidade, porque na verdade nós não estaríamos numa pós-modernidade. Nós continuaríamos dentro da modernidade. A questão é que o estado físico dela, né, mudou de modernidade sólida, com certezas, com bases bem fincadas, com a ideia de que o indivíduo ele é a mesma coisa, a mesma pessoa do início ao fim. Ele vai e passa para a modernidade líquida, onde essas certezas elas se esvaem como água, né? O líquido que corre, que toma formas diferentes a depender do recipiente em que está, então isso constantemente vai estar em modificação. E aí nós entramos nas características principais da modernidade líquida, né? A primeira característica trata-se da rapidez e da fluidez. De que modo Bauman observa isso? A sociedade na modernidade líquida ela vai estar num processo de transformação cada vez mais rápido. Então essa sociedade ela não é a mesma hoje e não é a mesma de ontem, não é a mesma de amanhã. Ela vai estar constantemente se transformando. As referências culturais, a própria identidade da pessoa, como a pessoa se enxerga, isso vai se transformar a cada dia. Então
tanto essa sociedade ela vai ser muito mais rápida, quanto essa sociedade será mais fluida, a cultura será fluida, a identidade do indivíduo será fluida. Um belo dia uma pessoa pode ser roqueira, no dia seguinte ela pode ser pagodeira, a depender das referências que ela recebe no modo como ela enxerga essa realidade. Isso estaria potencializado através das relações estabelecidas na internet. Então, a globalização e a conectividade geraram um contexto de tamanha transformação que o indivíduo ele é bombardeado com tantas informações que ele nunca é o mesmo o tempo todo. Ele vai a cada dia se moldando, se transformando, sem ter aquelas bases sólidas de antigamente. Ele vai se transformar com maior rapidez, e a própria sociedade será uma sociedade diferente, com várias transformações. Por exemplo, na esfera do trabalho, dentro do contexto dessa conectividade, dessa globalização, as relações de trabalho vão se transformar, os próprios postos de trabalho vão se transformar, os próprios ofícios vão se transformar, vão ter outra característica, vão precisar de novas habilidades. Então, vai ser um contexto de rapidez, de constante modificação, que nunca tem fim. Bom, e aí dentro desse processo de fluidez que a gente vai identificar que as âncoras sociais serão esquecidas. O que são âncoras sociais dentro do pensamento de Bauman? Imagine o seguinte, a âncora faz o quê? Ela finca, ela segura, né? Ora, se a fluidez está constante, essa âncora ela será desnecessária, porque você não vai querer ficar fincado, né, seguro em um canto. Você vai querer trafegar pelos espaços. O que são âncoras sociais? São todos os elementos que mantêm o indivíduo preso em determinado local. Preso no sentido de que ele não vai ser levado por nada. A corrente vai bater, as águas vão se movimentar, mas a âncora vai estar lá segurando o navio. O que são as âncoras sociais para Bauman? São elementos tipo a família, a religião, a educação. São coisas que seguram o indivíduo, né? São coisas que baseiam o indivíduo. A tradição é uma âncora social. Então as âncoras elas serviam para segurar esse indivíduo e dar a eles uma solidez que fazia com que ele entendesse que, bom, eu sou isso aqui e ponto, não vou mudar nunca. Já na modernidade líquida, o que vai acontecer é que essas âncoras elas vão ser deixadas de lado, porque esse indivíduo ele não vai ficar sendo aquele único e ponto. Ele vai querer trafegar, ele vai ser levado pela correnteza, ele vai fazer com que ele vai deixar que a fluidez o carregue, e essas âncoras sociais elas vão ser colocadas em segundo plano. Então, no contexto da modernidade líquida, as âncoras sociais são esquecidas. Dentro desse mesmo contexto, vai haver um processo de liquidez dos sentimentos. Através dessas relações estabelecidas nos ambientes das mídias sociais, Bauman identifica que as relações elas vão perder sua característica de solidez e vão se tornar extremamente fluídas, então vão se tornar extremamente líquidas. Então esses sentimentos, o amor, a amizade, eles não vão ser da mesma forma como na modernidade sólida. Na modernidade líquida, esses sentimentos eles vão ser muito mais líquidos, inconstantes. Não é? Essa é a palavra, eles serão inconstantes. Então a amizade estabelecida hoje não é a mesma amizade de antes. Você não é aquele amigo que vivia ao lado do outro amigo, que tinha uma amizade sólida. Você vai estabelecer uma amizade com 1000 pessoas através das suas mídias sociais, sendo que há décadas atrás você estabelecia essa amizade com uma pessoa. Essa pessoa era seu amigo. Bauman brinca, que diz que um jovem chegou para ele e disse que tinha 2000 amigos no Facebook, e Bauman ficou pensando o seguinte: a vida toda dele ele não chegou a ter mais do que 2 ou 3 amigos próximos. Então ele identifica aí que essa amizade ela fica fluida, ela fica líquida, né? Esse sentimento de amizade fica líquido porque não tem como você ser amigo de 2000 pessoas. Essa relação é diferente, né? Então por isso que ele identifica essa liquidez. Do mesmo modo os amores, se você encontra casamentos que duram 60, 70 anos, a vida inteira, nesse momento você vai estabelecer uma relação amorosa com alguém até o momento que exista uma espécie de retorno para você. A partir do momento que você não identifica mais esse retorno, aí você deixa de lado esse relacionamento amoroso e bota ele de lado.
Entendeu? Então, o que é que Bauman identifica aí? Ele identifica que as relações elas se transformaram em relações de interesse baseadas naquilo que o indivíduo pode lhe oferecer, dentro do contexto das mídias sociais. Então, Bauman vê assim, com uma visão bem crítica sobre esse assunto. Né? Os sentimentos se tornaram fluidos porque existe uma liquidez de sentimento. Você não se apega de fato a alguém, você concretamente não se relaciona com esse alguém de modo a estabelecer essa unicidade. Então, você estabelece essa amizade, esse amor, até o momento em que isso lhe gerar determinada satisfação. A partir do momento em que não gera essa satisfação, você aparta-se e deixa rolar, deixa a liquidez rolar. O individualismo é potencializado nesse aspecto porque você, dentro desse contexto da conectividade, é muito fácil você não se conectar a alguém. É só você ligar o botão de offline. Então você pode estar on e offline. Online disponível, offline disponível. Então você pode muito bem acabar com a amizade ou começar uma amizade ficando on ou off. Para Bauman isso é muito fácil, né? Bauman identifica que para as pessoas fazer isso é muito fácil. Você pode muito bem estar aqui conversando com alguém, não me interessa mais por essa pessoa, ela está sendo inconveniente para mim, fico offline para ela. E assim eu acabo com essa relação. Então, o individualismo é potencializado nesse aspecto e, principalmente, você só se relaciona com pessoas que têm a mesma opinião que você. Para Bauman, essa é a potencialização do individualismo que nós já vivíamos na modernidade sólida, mas que vai ser amplificada na modernidade líquida, né? E ele estabelece uma distinção entre o virtual e o real. O virtual é aquilo que é vivido no mundo digital, é aquilo que você mente, e o real é o mundo concreto onde nós estamos vivendo. O virtual é uma coisa, o real é outra. Bauman deixa isso bem claro. São duas coisas extremamente distintas, né? Bom, antes de eu terminar essa videoaula, eu preciso deixar claro o seguinte para vocês. Bauman é um excelente pensador, seus escritos, seus livros, eles são fantásticos, são primordiais para quem quer estudar a sociologia. Porém, como eu já disse em alguns podcasts, né, e aí se você quiser conhecer a gente nos podcasts, é só acessar em qualquer aplicativo, Spotify, iTunes, Deezer, enfim. A gente vai estar lá com nossos podcasts, só colocar historiante. E você vai ver que eu falei que a gente não pode comprar Bauman assim tão barato. Por que eu disse isso? Porque esse pensamento de Bauman revela um ponto de vista sobre esse processo de conectividade, de relações humanas na conectividade. Bauman frequentemente é visto como alguém pessimista sobre o processo tecnológico. E aí é o que está, você vai precisar balancear o seu olhar de estudante sobre esse assunto. Então, é muito interessante que você leia Bauman, sim, porém é necessário que você contrabalanceie ele com outros autores. Por exemplo, você vai contrabalancear Bauman com Anthony Giddens, você vai contrabalançar Bauman com Pierre Levy, você vai contrabalançar Bauman com Manuel Castells, e aí você vai melhorar seu arcabouço teórico, ficar ainda mais preparado para lidar com esse conteúdo, né, com esses conceitos da sociologia, e vai poder se manifestar sobre esse assunto. Esse é um viés sobre a modernidade, né, que é a modernidade líquida de Bauman, mas você precisa conhecer os outros autores e a gente vai tratar sobre eles aqui na TV Historiante. Espero que vocês tenham curtido, tenham entendido o assunto. Se não entendeu, volta lá para o início. E se você curte nosso material, tem um recado para você. Seja nosso apoiador. Fazer esse projeto aqui é bacana, é legal, mas também é bastante custoso e a gente faz isso aqui, ó, sua bastante para manter esse conteúdo bacana para você estudar. Então considere ser um apoiador. Vá no site apoia.se/historiante, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e faça um apoio a partir de R$4. Você nos ajude muito, né, a manter esse material e tem acesso ao nosso grupo secreto e o nosso leque de benefícios. Para você saber qual é esse leque de benefícios, acesse esse link aí no Apoia. E principalmente, eu vou deixar claro logo o seguinte: você entrando no nosso grupo secreto, você vai ter acesso a material exclusivo. Então, vai ter conteúdo lá, videoaula, podcast, imagens, postagens, textos, que é só para o pessoal do grupo secreto. Então, considere ser um apoiador, porque isso vai fazer muito bem para você, né? Você vai estudar bastante, você vai abrir sua cabeça
e vai se dar bem, seja lá em qual for o objetivo que você tiver, ENEM, vestibular, FUVEST, concurso, ou mesmo para ampliar sua cabeça, tá? E, de quebra, né, nos ajuda a manter esse conteúdo. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.